Muito bem, estamos ao vivo, meu amigo Luiz Henrique. Boa noite, meu amigo Thales Oliveira. Tudo de bom, meu caro? Tudo bem, Thales Oliveira? Quem não tá entendendo nada que a gente postou de última hora? Para começar, tem um título, né? O título desse podcast que a gente soltou aí. Muito Que não existe. controverso. Às vezes tem gente perguntando assim, que loucura que é essa? Que o título é uma conversa com um Deus uma conversa sobre um Deus que não existe. Exato, Thales. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Esse título. Mas aqui, alguém questionou sobre isso aí, cara? Ou questionou, né? Várias pessoas me mandou aqui, inclusive uma me mandou. Deus herege. Assim, como assim Deus que não existe? Como que você vai falar de Deus falando que ele não existe? Isso é a grande questão. Ó, já pra gente começar esse papo legal aqui, cara, se isso aqui fosse um negócio realmente que a gente tivesse muito tempo tá fazendo, né? Agora seria a hora que a gente ia falar dos patrocinadores e tudo mais, mas não tem patrocinador. Deixa eu testar aqui pra ver se vai dar Eu certo. queria agradecer ao Banco do Brasil, mas não posso porque não tá patrocinando, né, Thales? Tá ligado aqui não, cara? Tá não. Tá. Esse aqui é um negocinho que a gente usa pra trocar os negocinhos aqui, ó, as cenas. Vamos ver se vai funcionar? Luiz Thales. E principal. Tá funcionando legal. Mas vamos lá. O título aí que a gente tinha pensado, porque é o seguinte, o Luiz foi tudo muito... Eu não vou falar de última hora para não falar que foi não pensado, mas a gente já vem trocando a ideia de querer fazer Na verdade, eu papo só assim. queria pegar esse equipamento para poder fazer um podcast sobre Deus, né? Falando lá na sua igreja Sim. e tudo. E hoje, por volta de 6h20, eu te mandei a mensagem, né? Oi. Thales, vamos fazer um podcast. Na verdade, eu não falei nenhum podcast. Nós falamos pra gente gravar uma coisa e depois cortar, fazer vários cortes. Vários cortes e publicar nas nossas redes sociais falando sobre Deus. Aí o Thales de imediato falou, vamos fazer um podcast, vamos salvar E vamos fazer ao vivo. e vamos depois postar algumas partes. Thales, você engordou, Mr. Big. Já começa aqui. Quem Eu quiser sempre fui mandar gordinho. mensagem aqui pra mim e pro Thales, pode mandar, né, Thales? Pode mandar aí, ó. Você pode mandar no comentário aí, ou mandar no Instagram. Eu tô aqui de olho aqui no telefone também. Tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Mas aí que eu quero jogar. O Luiz falou pra gente ter esse papo, né? Eu disse, cara, vamos fazer um ao vivo lá no meu canal. E aí você até já fala aí, pessoal que tá assistindo com a gente aqui, tem gente ao vivo, já vê se o som tá legal, se tá chegando bom aí, enfim. Fala aí pra gente. E agora a gente não vai nem importar, como é assim, uma coisa de última hora, a gente nem vai importar tanto com as pessoas presentes. Que a ideia é só de gravar pra poder ter gravar e depois continuar fazendo e divulgando, né, Thales Oliveira? Verdade. Mas a ideia E aí eu tava fazendo flyer, né? Que foi aquele flyerzinho que a gente jogou no Instagram. Que tá ali, né? É aquele lá do fundo lá, ó. Aquele lá, do Vida Limitada Podcast, né? Vida Limitada já é um assunto que eu particularmente já venho falado há bastante tempo. Aqui no meu canal eu já postei algumas coisas relacionadas a isso, né? Eu tenho já tudo de Vida Limitada. Meu boné é Vida Limitada, camisa, meu violão é todo plotado de Vida Limitada. E aí no final das contas, deixa eu virar aqui. Vou parecer menos gordo. O Wilton tá falando que eu tô gordo ainda. Mas aí, a gente colocou esse nome e eu pensei, cara, eu preciso de uma frase que vai chamar atenção, uma frase de impacto. E eu pensei assim, 2 humanos e um Deus que pode tudo. Eu pensei, né? 2 humanos, eu você e um Deus que pode tudo, mas isso não vai chamar atenção. Deixa eu pegar um negócio mais clickbait. E eu falei, mano, acho que eu vou jogar aqui, vai ficar legal, né? Aí ficou uma conversa sobre um Deus que não existe. Agora que é a questão. O pessoal começou a questionar, né? E aí, existe ou não existe? Vocês vêm falando aí, vai com Deus, fica com Deus, vem falando de Deus, essa coisa toda. O Luiz, tudo que ele posta, a hashtag sempre foi Deus. E como é que agora você vem com essa ideia de que uma conversa sobre um Deus que não existe? Não existe. A grande questão, Luiz, é a seguinte. Nem todos, né? Acreditam que existe um Criador. Eu, particularmente, eu acho essa ideia muito ilógica, mas a gente vai falar sobre um Deus que para uns é real e para outros nem tanto. Então, em vez de falar assim, uma conversa com o Deus, o único que existe, cara, deixa eu jogar aqui numa visão de que a gente vai falar não sobre o Deus que eu conheço, mas o que os outros desconhecem. Sabe por quê? Na maioria das vezes, Luiz, a primeira impressão o que as pessoas já ouviram falar sobre Deus é simplesmente uma caricatura dele. É exatamente sobre isso que quem me conhece sabe que eu tenho muito Deus na minha vida, mas às vezes eu acho que eu tenho que frequentar mais a casa de Deus, né, Thales Oliveira? Eu sempre falo isso com o Thales. Eu sou católico, minha família toda é católica,
mas cada dia que passa eu procuro mais a igreja evangélica. Eu acho que na igreja católica entrega sempre a mesma coisa. E na igreja evangélica, cada hora que você vai, você recebe um... Eu já fui várias vezes, eu achei que o pastor estava falando diretamente para mim. Eu estava com um sentimento de perda, com uma dor no coração, ou às vezes com um problema financeiro. E quando eu entrava na igreja, parece que ele falava para mim, olhando meus olhos, o que eu estava sentindo. Aí eu saía dali com uma paz, não que eu não saia com uma paz da igreja católica também, mas muito eu acho que ele é mais direto, sabe? Não sei o motivo ainda, o porquê, mas quando eu vou lá eu me sinto mais leve quando eu saio da igreja. Não generalizo muito, porque você falou a questão de na igreja católica, parece que é sempre a mesma coisa, mas você tem, por exemplo, ali as leituras, os evangelhos, são sempre explicações que são diferentes, né? Porque geralmente você tem toda uma programação que é montada, e aí você tem uma sequência lógica que é seguida toda vez. Mas nem sempre é o mesmo conteúdo, na maioria das vezes não é, né? Às vezes a sequência, a programação é a mesma coisa se você for, por exemplo, quando você vai, por exemplo, iniciar seus atendimentos aí e tal. Você sempre tem mais ou menos o mesmo ritmo de coisas que você... de ações que você faz, mas você responde cliente todo dia. E isso se repete. Agora, o que você responde? Isso muda. Então, isso varia de igreja para igreja e cliente para cliente, que é o exemplo que estou usando aqui, né? Por exemplo, tem gente que gosta de frequentar a igreja da família, né? Quando eu falo igreja da família, é a igreja que ele nasceu naquela igreja. Inclusive, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando as pessoas chegam... Chega aquele assunto de mudar de igreja, né? Você já viu isso? Tem gente que chega com esse negócio de... Não, você tem que ir na minha igreja, você tem que frequentar a minha, porque a minha... Só que todo mundo fala isso. Para todo mundo que frequenta uma igreja, a sua igreja é a ideal, é a mais certa, é a verdadeira, vamos dizer assim, né? Agora, tem uma pergunta, Luiz, que eu sempre faço, inclusive eu vou te fazer ela aqui agora. Que agora a Karine... Quem fazer perguntas era eu. Olha lá. Não, eu vou te lançar agora a braba. Vou te lançar agora a braba, que é o seguinte. Sobre esse negócio de religião, né? Sim. Por quê? Porque você é católico e não... depois eu corto você. Por que tá travando? Não, tá não. Por que você é católico e não da igreja quadrangular, não da batista, não da assembleia, não adventista? É muito... Por que essa e não outras? No meu caso, é muito respeito a meus avós, sim, por parte de pai, que desde criança me ensinou a ir na igreja católica. Eu fui coroinha. Eu gosto muito de ir na igreja católica também. Na verdade, eu gosto de buscar a Deus. Mas eu acho que é muito por isso. Minha mãe também era muito católica, devota da Nossa Senhora de Aparecida. Então, eu acho que é mais a respeito aos meus pais e meus avós. Eu acho que, no meu caso, seria isso. E não só eu, como esses dias para trás, semana passada, uma amiga minha falou a mesma coisa a respeito dos pais dela, entendeu? Então, eu acho que tem muito isso. Apesar que graças a Deus, a igreja evangélica tem crescido muito, né? E a católica também. Cada dia que passa, o pessoal está procurando muito a Deus, né, Thales? Depois queria até que você falasse sobre as falsas portas, né? Isso é um assunto interessante. Às vezes a gente acha que a porta aberta é a porta certa, que é a porta de Deus, mas da mesma forma que Deus manifesta para nós, Satanás também manifesta, né? E você sabe que Esses dias para trás nós fomos para Belo Horizonte, eu já sabia um pouco, né, mas não da forma que você me contou, que ele era um anjo de Deus, né? Exatamente. Que ficou rebelde, vamos falar assim, né? E ele conseguiu uma porcentagem muito grande dos outros anjos para poder seguir ele, para ser contra Deus, né? Exatamente. E eu questionei por que Deus aceitou, né? Sendo Deus e não punir nele de uma forma mais... Por que não acabou com o mal quando ele surgiu pela primeira vez? Exatamente isso. Por que não acabou com o mal e deu essa possibilidade do mal existir, que a gente vê hoje essas guerras, ao mesmo tempo a Terra pagando de certa forma como terremoto, esses negócios, né? A gente fica questionando muito, não, um povo tão bom, estava dentro da igreja rezando, pro seu Deus, que às vezes não é o mesmo nosso, porque no nosso país aqui, graças a Deus, não tem muito terremoto, tsunami, mas nos outros países que tem, né, Thales, tem muito budista e outras religiões.
o mundo ele é livre, né? Todo mundo tem a liberdade de poder escolher a religião que quiser, a igreja que quiser. E essas questões, quando a gente fala aí a respeito da origem do mal, quando a gente fala a respeito da liberdade do outro escolher a religião que ele quiser. Porque, veja, no passado, quando eu digo passado, eu digo lá na época bem medieval mesmo, até para trás. As pessoas julgavam que quando alguém ele ou nascia cego, ou tinha algum tipo de doença, para eles era um castigo que Deus estava dando por um pecado muito grave que ele cometeu, ou se ele nascesse com aquilo, era um castigo para o pecado dos pais. E aí a forma deles lidarem com essas doenças e as coisas que eles nasciam, né, era justamente jogar a responsabilidade para um erro que foi cometido. Você vê que lá nesses países mais no Oriente Médio, onde tem outras religiões, onde a religião cristã não domina, geralmente eles não aceitam, cara, entrar outra religião que não seja a religião de lá. Muçulmano, por exemplo, os países que são predominantemente muçulmanos, cara, é muito difícil ser cristão lá. Tanto é que tem muitos projetos de missionários que os caras têm que ir realmente calado, eles vão e vivem a vida comum, se misturando ali com os outros ali por 5, 10 anos, até que eles sentem uma certa confiança de que não vão ser entregados e começam a pregar o evangelho cristão ali no meio daquelas pessoas. E caso aconteça alguma coisa de errado com a família, aquela coisa toda ali, eles vão julgar que é porque ele traiu a religião da família. Eu já vi inúmeros casos de missionários cristãos que foram para países muçulmanos e lá eles fizeram essa estratégia, né? De ele começar a se misturar, conviver com o povo ali, até que ele realmente se misturava como eles, comia como eles, falava como eles, e ele via que agora é o ponto de eu começar a apresentar a mensagem do evangelho aqui para eles. Aquela família poderia até se converter, aceitar o cristianismo, mas quando eles anunciavam aquilo para a família tradicional deles, muçulmana, cara, aquilo ali virava uma guerra interna, um conflito interno, onde eles realmente perseguiam e até queriam matar, apedrejar os familiares que se convertiam porque eles estavam traindo a religião maternal deles, a religião da família. Então você vê que, de um lado, né, a gente tem essa ideia de que todo mundo, o Brasil é um país livre para as pessoas exercerem a sua religião, independente de qual Deus eles escolham, né? Embora boa parte das outras religiões, elas são... como é que é o nome, só? Não é poligamia, só. É um negócio que, tipo assim, eles aceitam vários deuses. Você pode ter... É um deus para cada coisa. É o deus que controla o ar, o outro é a chuva, o outro é o deus do amor, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, a deusa da terra. E aí você tem uma mistura ali de uma sopa de deuses, né? E do outro lado você tem o cristianismo, que eles acreditam que é um único Deus e só ele basta, porque só ele existe e todos os outros são contos, são invenções. Aí você fala assim, mas como é que pode, então, em outras situações, né, você ter pessoas sacrificando outras pessoas em rituais e aquilo ali acaba dando algum tipo de resultado? Aí a gente entra lá na história do começo, que é aquela que eu te contei, de que quando Satanás, que ainda não era Satanás, era Lúcifer, né, um anjo de luz, quando ele se rebelou contra Deus, ele conseguiu arrastar do céu e enganar 1/3 dos anjos. Então, quando a gente vê hoje que acontece mal aqui e ao mesmo tempo acontece algo lá em outro país, em diversos lugares simultaneamente, não é o único Satanás que faz isso, é ele e toda a sua legião de anjos, né, anjos do mal, vamos dizer assim. O Alan mandou aqui que a religião que crê em vários deuses é a polietistas. É isso? O quê? Polietistas. Politeístas, é exatamente isso. Exatamente isso. A religião cristã é a religião monoteísta. Eu tava confundindo porque... Próxima vez a gente vai convidar o Alan Dionísio. Massa. A gente tava falando hoje mais cedo sobre poligamia, que é quando um homem pode casar com várias mulheres, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e não lembrava de jeito nenhum. Valeu, Alan, por ter lembrado aí. Monoteísta e politeístas, né? Então acreditam em vários deuses aí. Mas a pergunta que você ainda não acabou de finalizar... A pergunta que não respondeu. Foi por que Deus permitiu essa maldade, né? E não acabou com ela ali de imediato. Vou te contar uma história que vai fazer entender fácil e legal. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa e toda empresa tem sempre aquele funcionário que é o que... Ele cria todas as teorias de conspiração possível, né? É o que inventa que, cara, você sabia que era pra gente estar recebendo mais, que
a gente tem um sindicato que defende que a gente pode receber 3 salários e o patrão só paga 1. E essa informação não pode vazar, ninguém pode saber, senão vai vir aqui o negócio do trabalho lá e vai ferrar com tudo. E aí ele começa a inventar um monte de coisa. Sempre tem um funcionário que é o cara que... Ele é cheio das histórias, né? Cara, você sabia que a gente tem direito à cesta básica e o patrão não dá cesta básica? E se ele saber que a gente descobriu isso, ele manda embora. E começa a criar um monte de coisa. Agora você imagina que esse funcionário problemático, ele começa a espalhar esse monte de coisas. E aí, de repente, o patrão decide que vai mandar ele embora de verdade. Quando o cara decide que vai mandar ele embora, o que você acha que fica na cabeça dos outros funcionários que ficou? Ou das duas, uma. Ou eles vão pensar assim, cara, mano, ainda bem que mandaram ele embora porque o cara é muito chato. Mas a segunda opção é, será que ele realmente estava certo? Será que o patrão realmente está escondendo coisa da gente que por causa que ele começou a descobrir o outro rapaz? A gente não pode... Exatamente. Será que não é por causa disso que mandou ele embora, que ele estava certo, que realmente ele esconde alguma coisa da gente? Então veja bem, muitas pessoas questionam o seguinte, que se Deus foi quem criou todas as coisas, então foi ele que criou o mal, porque o mal existe, então tudo que existe foi Deus que criou, então ele que criou. Agora que vem a grande bomba. Porque quando existiu o céu, e o céu era perfeito, e quando a gente fala céu, a gente poderia ficar horas falando a respeito disso e viajando nas possibilidades do a respeito do céu, morada de Deus. Nós temos o céu que a gente vê aqui, que é o céu firmamento, né? Que a gente vê, que tem as nuvens, tem e tal. Você tem o céu atmosférico, que é onde fica ali, na parte que fica os planetas, sistema solar, aquela coisa, depois da atmosfera, na verdade, né? Que a gente chama de segundo céu, onde ficam os astros. E você tem o terceiro céu, que é inacessível, que a gente chama de o terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita. Esses são esses 3 céus. E alguns julgam, não, são 7 céus. Mas beleza, pode ter várias outras camadas, mas o que interessa pra gente é esse terceiro céu, que é onde Deus habita. Esse lugar era perfeito. E quando digo perfeito, perfeito mesmo. As pessoas têm, infelizmente, Luiz, a mania de pensar que o céu, o paraíso, ou o lugar onde Deus habita é um lugar extremamente chato, que não tem nada para fazer, que é um lugar onde as pessoas ficam lá num gramado verde, todos vestidos de branco, fazendo vários nada ao longo do dia. Extremamente entediante. Cara, se o céu fosse assim, eu sei que não ia estar lá. Uma novela da Globo antigamente, desculpa te interromper, esqueci o nome dela agora, que quando era até o Antônio Fagundes, eu vou pesquisar aqui para lembrar o nome dela, que era desse jeito, né? A pessoa morria pro céu e era um gramado e todo mundo estava conversando em um lago na frente. É sempre assim, as pinturas. Se você pegar filme também que tem anjo, alguma coisa, vai ser dessa mesma forma. É verdade, verdade. Então assim, qual que é a jogada? O que eu gosto muito de comparar? A Bíblia fala assim que... Paulo escreveu a respeito disso, né? Falando assim, ó, olho nenhum viu, ouvido nunca ouviu, e nem jamais penetrou no coração ou na mente humana, caso você queira interpretar dessa forma, jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual que é a questão aqui? Se hoje, nesse mundo que a gente vive, você já consegue desfrutar de coisas boas, viajar para bons lugares. Você fez um cruzeiro esses dias para trás, esse aí, o Alan, né? Eles fizeram um cruzeiro top aí. Pensa na quantidade de lugares massa que vocês foram. Vocês conheceram. As incríveis maravilhas aí que vocês viram que é uma obra criada por Deus. E dá para desfrutar de coisas incríveis aqui. Ainda que este mundo seja um mundo caído, pecaminoso, cheio de falhas. Ainda assim você tem coisas boas para desfrutar. Cara, o que te faz pensar que o céu vai ser menos do que isso? Não tem como ser menos do que o que a gente já tem aqui. Ó, a gente tem tudo isso aqui que a gente chama de tecnologia. Certamente, o paraíso ou o reino de Deus tem algo muito mais superior disso aqui, que não precisa de equipamento, e aí já é especulação, né? A Bíblia não fala nada sobre isso, mas quando fala que olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu e tudo mais, não penetrou em coração humano, dá pra gente a possibilidade, cara, são coisas que a gente não consegue mensurar. É muita coisa que a gente vai ter resposta só quando Jesus voltar e a gente poder falar diretamente com ele. Você quer ver uma coisa? Às vezes eu fico assim, só igual vou meio que gaguejar, porque... Mas eu tenho que perguntar, porque esse podcast é para tirar dúvidas de pessoas igual eu, né, cara? Que acredita muito em Deus, conversa com Deus o tempo todo, mas que não procura a casa de Deus e na verdade a gente tem que procurar, né? Vou só falar mais uma outra coisinha aqui, depois eu quero que você fale sobre isso.
a importância do dízimo não é só a importância financeira, né? Um dia eu encontrei. Isso aí a gente toca mais pra frente. Vai, não, você tem que anotar isso aí, porque senão a gente vai fazer uma bola de neve misturando os assuntos aqui. Aí depois você fala que eu não respondo as perguntas. Sobre isso. A gente tava falando da origem do mal ainda, cara. Exato. A gente nem chegou a concluir ainda. Nós só fala demais, meu Deus do céu, Luiz do céu. Vou deixar você concluir aí, então. Aí o que aconteceu? Várias perguntas, né? Agora você pensa o seguinte. Ao longo do prazo. Só vou concluir aqui o negócio do mal aqui, a gente passa pra frente aí. Os seres celestiais, né? Os anjos com Deus e os anjos, eles são os auxiliares de Deus, porque é muito improvável de que um Deus com a capacidade de criação, como o Deus que a gente serve, que ele tenha criado só o nosso planeta. É claro que dentro aqui do que a gente consegue alcançar, o sistema solar nosso e tudo, provavelmente somos só nós. Mas certamente existem outros mundos que foram criados por Deus com outros seres, né? O ideal de pensar é que Deus não ficou só na criação da Terra, tá? Mas vamos voltar lá ao início de tudo, né? Onde estava lá todos os seres celestiais, era tudo perfeito, ninguém conhecia o mal, não existia o mal, mas existia a possibilidade do mal. Vamos fazer o seguinte, se a gente pudesse apagar as luzes aqui, ó, ia ficar escuro. E o escuro, ele em si, ele é simplesmente a ausência de luz. Se a gente for partir por esse pressuposto, é muito simples entender o mal. O mal, ele é simplesmente a ausência de Deus. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de Deus. Então, por exemplo, nós estamos todos com a luz acesa aqui. Se tudo estivesse no seu controle, você podia falar assim que essas luzes nunca vão apagar. E pronto, nunca vai haver escuridão aqui na sua casa. Mas existe a possibilidade de alguém que vem aqui na sua casa, um amigo seu, ir lá e apagar a luz? Existe. Claro. Nesse momento pode haver escuridão. Não sei se eu estou sendo filosófico demais, mas a questão é que é o seguinte, não existia trevas, existia possibilidade. Porque a qualquer momento alguém poderia escolher se ausentar de Deus. Aí tem outros que vão mais além e falam o seguinte, mas Deus não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares? Como então pode haver algo ou um lugar onde Deus não esteja presente se ele é onipresente está presente em tudo? Aí a gente bate de frente com uma outra capacidade de Deus que é ser onipotente, ele pode todas as coisas. E o único lugar onde Deus escolhe, por livre e espontânea vontade, se ausentar, é quando alguém escolhe se ausentar dele. E aí a gente entende o atributo mais perigoso que Deus concedeu a toda criatura que ele cria. Liberdade. Livre-arbítrio. Deus criou um ser tão perfeito, seja ele um anjo, ou um homem, ou qualquer outra criatura que Deus cria, e ele dota ele da coisa mais perigosa, que é a possibilidade daquela pessoa escolher se ausentar de Deus, a liberdade. Deus não criou robôs, não criou máquinas programadas ou inteligências artificiais, como a gente vê muito aí por aí, né? Que já está em alta, inteligência artificial. Deus não criou, Luiz, máquinas programadas para fazer apenas o que ele quer. Ele dotou essas pessoas de liberdade para que eles tivessem a possibilidade de amá-lo e obedecê-lo por obediência. Amém. Até Lúcifer aparecer com a genial ideia de, eu quero saber o que acontece quando eu me ausento de Deus ou quando eu quero fazer as coisas do meu jeito e não do dele. Até então era tudo perfeito. De repente, onde as coisas começaram a petecar. E assim como aquele funcionário que começa a criar um monte de conspiração a respeito do patrão, começou Lúcifer a criar um monte de conspiração a respeito do Deus, o único. E o papo dele era tão gostoso de se ouvir, de dar crédito, que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu. E a Bíblia fala que os anjos do céu, cara, são milhões de milhões e miríades de miríades. É uma quantidade incontável. E ainda assim, Lúcifer conseguiu ir lá e rapar 1/3 de anjos que caíram na lábia dele. Para não destruir, e aí fazer o que você falou, né? Por que Deus não destruiu Satanás quando ele começou a se rebelar? Isso não aconteceria que nem um funcionário lá. Imagina como é que ia ficar a cabeça dos outros anjos que ficaram, se manteram fiéis, e todos os outros seres que foram criados nos outros mundos. Peraí, será que Lúcifer tinha razão? Será que não tem realmente alguma coisa que Deus está escondendo de nós? Então, a permanência do mal no mundo, ou Deus tolerar o mal no mundo, é simplesmente para que todo ser que já foi criado até hoje tenha ciência de que Lúcifer estava errado. Quando o Satanás, então, ele se rebela, Deus expulsa ele do céu, ele certamente deve ter vagado os outros mundos criados por Deus, tentando derrubar também mais criações de Deus. Certamente obviamente, esses mundos não cederam às tentações dele. E quando chegou aqui no planeta Terra, que era um planeta recém-criado, ele conseguiu, então,
ludibriar Eva e fazer com que ela caísse na mentira dele, falando que se ela comesse do fruto proibido, ela teria mais sabedoria, teria ciência de Deus, teria conhecimento como ele. O interessante é que aí a gente começa a entender como que as ciladas do mal elas funcionam. Se Satanás tivesse aparecido para Eva como um ser terrível e espantoso, jogando para ela ali, falando o que o mal realmente faz com as pessoas, Eva não teria caído. Ele aparece de uma maneira doce, sorrateira, seduzente. Aí a gente começa a entender que na maioria das vezes, quando Satanás quer derrubar alguém ou quer fazer você cair numa cilada, ele não vai aparecer como ele é. Ele vai aparecer de uma forma que te atrai. A falsa porta, né? Tá? Exatamente, a falsa porta. E aí, mas agora então, para resumir isso daqui, que depois a gente vai entrar em outros assuntos, como saber qual que é a falsa porta? Seria buscar mais Deus na casa dele? Essa questão... Ler mais a Bíblia? Entendi. O que você fala sobre isso? O que você orienta? Ó, a questão da casa de Deus, a gente tá falando aqui a respeito dos enganos, Satanás nas falsas portas. Por quê? É muito fácil você distinguir entre o certo e o errado. É um contraste muito grande. Então, às vezes a gente queira fazer as coisas erradas, sabendo que tá errado e querendo fazer o errado. Quando a gente vê uma coisa errada, a gente sabe que é errado. Mas assim... Se a gente vai por aquele caminho sabendo que é errado, cara, é de teimosia. Não é nem isso, né? Às vezes aparece entre falsos amigos, aí onde a gente chegar. amores, enfim, tem várias formas de manifestar também e você achando que você está seguindo bem, mas ali é alguma coisa errada, né? Exatamente. Descobre mais na frente. A coisa começa a ficar difícil. Talvez às vezes você nem descobre, você já caiu no buraco. Isso. O difícil é quando você tem que começar a fazer escolhas entre duas aparentes coisas que você não tem uma nítida de o que é errado. Duas coisas que aparentemente são boas. Então, por exemplo, você tem aí o seu trabalho e te parece uma outra possibilidade de emprego. Que aparentemente são duas coisas boas. Como que eu vou saber qual que realmente é uma porta que Deus tem preparado para mim e qual que é apenas uma cilada do inimigo para fazer com que eu me distraia e não entre pela porta que Deus quer? É isso, mais ou menos, esse que é o raciocínio, né? Porque quando Satanás, ele vai tentar fazer duas coisas. Ele tenta fazer duas coisas com os filhos de Deus. Rapidinho, foi não o que aconteceu comigo, mas eu tava com um projeto, que era abrir outra coisa na rua, e aí eu fui pedir Deus para me orientar, conversar comigo. Eu nem cheguei a falar isso para você. Se eu tivesse, eu tinha pedido na hora. Faz um logo para mim. Aí eu conversei com Deus, ilumina meu caminho, cheguei a conversar com 2 amigos, ilumina meu caminho para ver se isso é a coisa certa a fazer. Cheguei a olhar a loja na rua, cheguei a ligar para a pessoa para alugar a loja, 15 minutos depois você me ligou, ou me mandou mensagem, não vou recordar agora, acho que você me ligou e falou, vamos no andamento do nosso projeto, que já era o meu segmento, que é o curso que a gente está fazendo também, que é o Clube 99. Então assim, nesse momento, eu vi que Deus manifestou na minha vida através de você. Doideira, você não contou esse táxi não, doido? Não contei não, né? Caraca. Eu acho que o tanto que a gente conversa assim sobre Deus quando a gente encontra, aí nesse momento eu já cortei toda a parte ali que eu tinha vontade de abrir outra coisa, que era outro segmento, e foquei no meu. Eu acho que aquela hora ali Deus me deu a resposta. Então é isso que eu tô falando, manifesta de muitas formas. Exatamente. E aí por que eu acho que Deus manifestou através de você? Primeiro porque você é meu amigo, eu conheço sua vida. E sei o tanto que você luta e faz para a igreja, para sua igreja e para sua família. Então é um exemplo de vida. E de Deus também. Eu já te falei isso uma vez, né? Um vídeo que você me mandou. Oi, o vídeo do Vida Limitada, pô. Exatamente. Depois você coloca aí pro pessoal ver. Verdade. Você salva aí o link. Mas enfim, era isso. Eu acho que Deus, uma das vezes, né? Eu lembro quando eu entregava sanduíche, minha mãe fazia sanduíche, e eu entregava, eu conversava com Deus o tempo todo. Às vezes eu ia entregar sanduíche em um lugar mais perigoso, ou qualquer coisa assim, à noite, e aí eu pedia a Deus, ia conversando com Deus, Deus ilumina meu caminho e tal, e eu sei que várias vezes ele me tirou de alguma furada, alguma coisa que eu ia cair, e por eu estar ali conversando com ele, ele me tirou daquela situação. Cara, isso é importante, essa percepção de tipo assim, eu quero saber qual que é a resposta de Deus, né? Veja bem, o maior erro que a gente comete
é o de manter um monólogo com Deus, onde só a gente que fala. Aí você vive pedindo e agradecendo, pedindo, agradecendo, pedindo, agradecendo. E que hora que Deus vai falar? E Deus, ele se manifesta e ele fala com a gente de algumas formas diferentes. A principal e a mais certeira de todas, onde você nunca vai ter dúvida de que se é uma voz da sua cabeça ou é Deus falando com você. Porque assim, muita gente acredita, já teve a experiência de ouvir de fato Deus falando com uma voz audível. E Deus realmente faz isso. É muito raro de acontecer, mas Deus realmente fala às vezes com voz audível, que você escuta realmente uma segunda voz falando ao seu ouvido. Isso é raro. E lembre-se, não é exclusivo. Porque tem gente que às vezes coloca alguns níveis de relacionamento com Deus, como, nossa, só se você for o melhor dos melhores dos cristãos é que você tem acesso a isso. Não se trata de exclusividade. Deus, ele fala com cada um da forma com que ele sabe que aquela pessoa vai identificar a voz dele. Então, se Deus acredita que aquela pessoa só vai identificar que é ele, no meio desse mundo que tem um monte de vozes, se ele falar com voz audível, então com aquela pessoa ele vai falar de voz audível naquela situação. Agora, Deus também fala a forma mais inerrante, que você nunca vai confundir, através da Bíblia. E a Bíblia é um livro, cara, que é diferente de todos os outros, e você não consegue entender a Bíblia se você enxergar ela com a ótica da mesma ótica que você enxerga outros livros. Por exemplo, tem livro na Bíblia que conta, que são livros históricos, que conta realmente acontecimentos. Tem outros livros, por exemplo, Salmos e Provérbios, que são cânticos e poemas. Você tem o livro, por exemplo, Os Evangelhos, que é a vida de Jesus narrada pela ótica dos discípulos, de alguns deles, né? Você tem, por exemplo, ali as cartas de Paulo, que são as jornadas missionárias que ele faz quando ele está ali no que a gente chama de plantio de igrejas, né? Que ele está disseminando a igreja primitiva, a igreja cristã ali, e ele começa a enviar cartas. Então, assim, os livros da Bíblia, eles são de diversos estilos. Então, o jeito mais errado de ler a Bíblia, inclusive a gente estava conversando aquele dia, é quando a pessoa pega a Bíblia e fala assim, ó, vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Aí abre a Bíblia, aí cai num lugar aleatório, e aí cai num verso que não tem nada a ver. Igual eu te falei aquele dia, o único jeito de se funcionar é quando você abre em Salmos e Provérbios. Porque ali, Provérbios principalmente, porque são muitos conselhos e, tipo assim, pulou o versículo, já é um conselho diferente, é uma lista realmente, é uma lista de tópicos. Então funciona esse lance de você abrir tudo. Só que nem sempre, cara, vai coincidir de você abrir no conselho que é para você. Por isso que a maneira mais interessante de estudar a Bíblia é você realmente vai começar, pega um livro, escolhe um livro que você vai querer estudar a Bíblia, começa no começo dele e estuda ele. A Bíblia é um livro que deve ser estudado. Jesus Cristo diz assim, ó, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Agora a questão é a seguinte, as Escrituras, cara, não é para ser lida, é para ser estudada, examinada. Entendeu? Então é meio difícil a pessoa querer encontrar respostas, sendo que ela pega a Bíblia e tenta ler ela de forma aleatória. Não vai funcionar. Você pega, por exemplo, ali os acontecimentos do Velho Testamento, a Bíblia ela tem com relação às histórias, né? Ela tende a ensinar de duas formas principais. Por exemplo e por contraste. Você pega ali, por exemplo, as histórias do rei Davi, por exemplo. Tem um momento lá onde Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, e ele reinava e fazia tudo de acordo com o que Deus pedia, era um exemplo de tudo. E num momento determinado ali da história, Davi, ele simplesmente está no palácio dele, caminhando ali pelo terraço. Quando ele olha pela mureta de cima, dava para ver a casa do lado. Sabe aqui do prédio, que quando você chega na janela, não dá para você ver o quintal das pessoas? Aqui a gente está no 11º andar. Eu chegar aqui na janela aqui, ó, você consegue ver o quintal de todo mundo que está aqui ao redor. Aí imagina só, Davi estava no seu palácio alto, caminhando pelo pátio, ele olha assim, da beirada, vê a mulher do vizinho tomando banho. Ele vai falar o seguinte, manda chamar aquela lá que eu quero ter ela para mim. E aí o que aconteceu? O marido da mulher era fiel a Davi. Era um dos soldados dele, fazia parte do exército dele. O que ele fez? Foi lá, trouxeram a mulher para ele, ele pegou a mulher, engravidou a mulher e o exército de Israel estava em guerra. E naquela época, os reis deveriam ir à frente da batalha. Primeiro que Davi já estava errado, ele não tinha que estar em casa, ele tinha que estar na guerra junto com o povo. Já fez errado aí, já começou tudo errado. Engravidou a mulher, o que mandou fazer?
mandou um capitão lá, falou assim, ó, vai lá e manda chamar Urias, que era o marido da mulher. Manda chamar Urias, fala que o Ike tá de folga. Na cabeça dele ia acontecer o seguinte, pô, vou liberar o cara, eles vão trazer ele pra cá, ele vai dormir com a mulher dele, daqui a 9 meses nasce um filho, o filho é dele. Pronto. Só que Urias era um cara fiel. Ele foi e não entrou em casa. Ficou na porta do palácio de Davi, ou na porta do templo, se eu não me engano, e falou o seguinte, ó, você tá ficando doido? Quem sou eu? Meus amigos lá, meus companheiros, tá tudo lá na guerra lá, e eu vou deitar, vou chegar, vou entrar em casa, vou tomar um banho, vou tomar com a minha mulher, vou me deitar com ela, sendo que meus amigos estão lá na frente de batalha? Não vou. Não entrou em casa. E aí Davi pegou e falou assim, cara, como é que eu vou resolver esse problema meu? Chamou de novo o comandante e falou assim, ó, pega Urias e bota ele na frente de batalha, na linha de frente. Pra ele ser um dos próximos que vai morrer. De ter feito. Colocou o cara na linha de frente, dali a pouco recebeu a notícia de que Urias tinha morrido. Esse aí foi o início do declínio da história do grande rei Davi. Essa história, ela te ensina alguma coisa por causa de algum exemplo? De maneira nenhuma. Significa então que você tem que pegar a mulher do vizinho e mandar matar o vizinho? A Bíblia ensina por contraste e também por exemplo. Nesse caso específico de Davi, está ensinando por contraste. Entende? Então, assim, quando eu vou pegar um livro para eu ler, vou pegar o livro, por exemplo, de Reis, que foi uma época onde o povo de Israel ele era governado por reis. Teve uma época onde o povo não tinha rei, onde eles tinham juízes, e esses juízes comandavam o povo, tanto é que nesse período os relatos eles são escritos no livro de Juízes, na Bíblia tem o livro de Juízes, e em seguida vem os livros dos reis, que é quando Israel começa a ser governado pelos reis. Esses livros especificamente, né, tem outros também, mas os livros de Juízes e Reis, cara, é 100% história. É história, é como se você estivesse pegando um livro de Harry Potter, por exemplo, vamos dizer assim, né, que conta uma história que tem tramas, tem acontecimentos reais e tudo. Não, o livro de Harry Potter não é real, né? Mas no caso da Bíblia, sim. Então, como que você vai interpretar aquelas histórias do mesmo jeito que você interpretaria Provérbios? Que você abre do nada e você vai ler ali, e aí do nada fala assim, tem uma Bíblia aqui, cara? Tem, eu vou pegar a minha, corta pra sua câmera. Tá, pega a Bíblia que nós mostramos isso aqui, como é que funciona. Então, assim, se você entender qual que é a dinâmica de cada livro, fica fácil você entender a Bíblia. E aí vem uma grande questão, cara, que esse aqui é o ingrediente principal para você conseguir estudar a Bíblia. Esse livro aqui, cara, tem algo muito doido que acontece com ele. Porque tem mais de 2000 anos que esse livro aqui foi concluído. Pessoas diferentes, de culturas diferentes, épocas diferentes. E no final de tudo, você tem isso aqui resumido no que a gente chama de Palavra de Deus. E algo muito doido acontece com esse livro, porque isso aqui, cara, nem o tempo foi capaz de apagar o que esse livro é capaz de fazer. Esse livro era exclusivo da Igreja Católica, né, Tari? Isso aí é uma outra história em outro momento, mas antes de existir Igreja Católica, você tem toda uma jornada feita pelo povo de Israel. Em seguida, esse povo de Israel se ramificou em 12 tribos, que aí você tem a tribo de Judá, que hoje são conhecidos como os judeus, são os descendentes da tribo de Judá. E aí, no caso aqui, ó, se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, 1 Reis, são 2 livros de Reis. Aí eu penso assim, nossa, eu vou ver o que Deus quer falar comigo. Eu já abri o que caiu em Reis. Vai falar assim, ó. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. Levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Para eu poder entender isso aqui, eu tenho que entender o que a história está contando. Que lição eu vou aprender disso? Eu só vou entender se eu começar a história desde o começo. Aí eu vou ver os acontecimentos, o que está sendo narrado, e através disso eu vou aprender, ou por exemplo, ou por contraste, de acordo com os acontecimentos que ocorriam, o que Deus quer mostrar para mim. Aí entra o elemento principal que eu falei, que é o elemento mágico, vamos dizer assim, que é o elemento sobrenatural, que é a inspiração do Espírito Santo. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo iluminou pessoas para escrever esse livro, é imprescindível que o leitor que vai ler essas palavras também precise da mesma inspiração para poder entendê-las. É por isso que, se você arriscar estudar a Bíblia sem chamar o Espírito Santo para poder fazer isso junto com você, cara, você vai ler uma página dulce e vai, isso aqui não faz sentido, vou largar isso para um lado. Esse é o elemento X da questão. Aí entra a questão também
das decisões. Como eu vou saber que decisão não é coisa da minha cabeça, ou é coisa de Satanás, ou é coisa de Deus para mim? Porque às vezes também a gente joga a culpa no Satanás, sendo que a gente faz coisa da nossa cabeça mesmo, né? E Satanás não tem poder para entrar na sua mente a menos que você permita. E ele entra na nossa mente, que tem controle sobre nós e começa a mudar as nossas decisões. E Tem Deus. quando a gente permite que ele entre através dos nossos sentidos. O que você ouve, o que você come, o que você vê. Tudo isso aí pode ser influenciado. E quando você começa a ser influenciado por coisas produzidas pelo lado do mal, isso começa a afetar a sua capacidade de decidir. Ele vai afetar as suas decisões para você fazer isso de forma consciente. Então, veja bem, um exemplo mais simples de entender isso. Se você anda com uma pessoa que fala muito palavrão o tempo inteiro, dá 2 semanas, você também está soltando os palavrão aí. É simples. É por osmose. Entendeu? Eu falava muito palavrão. Eu comecei a andar com pessoas que não falam palavrão. Você começa a andar com gente de igreja, daqui a pouco você tá dando glória a Deus. Eu policiar, sabe? Eu comecei a me policiar e falar menos. Exatamente. Eu não falo mais, mas às vezes sai alguns ainda. Então, por exemplo, a gente estava falando das formas que Deus se manifesta, né? A mais inerrante dela e ter certeza de todas é a Bíblia. Por quê? Toda outra forma que você perceber ou você achar que Deus está falando com você, cara, se for contra alguma instrução bíblica, não é Deus. Aí você pensa assim, não, eu preciso fazer uma coisa e eu preciso passar alguém para trás, mas eu acho que, tipo, cara, é isso mesmo. No final das contas não tem jeito, velho. A Bíblia é contra isso. Quando fala de não furtarás, é muito além de não ir aí roubar as coisas. Roubar oportunidades também é roubar. Então, quando você você precisa derrubar alguém para você poder conquistar algo, você está indo contra um mandamento de Deus. Então, não acredite que isso aí que você está achando que vai fazer é uma instrução divina. E isso vale para todos. A gente tem um resumo nos 10 mandamentos, né, de que é fácil ali ver o ponto X de cada questão, mas vai muito além disso. O Sermão do Monte, que foi a primeira grande pregação que Jesus fez logo que ele começou o ministério dele, ele amplificou em muito o que eram os 10 mandamentos, né? O significado, na verdade. A lei de Deus é imutável, ela continua sempre a mesma, mas Jesus amplificou o significado dela. Por exemplo, quando o mandamento fala assim, não adulterarás. Até então, o que se entendia era, não posso trair minha mulher, não posso ficar com outra. Mas aí Jesus vem e torna um negócio muito mais difícil. Ele fala o seguinte, ó, se você olhar uma outra mulher com um olhar impuro, você já pecou contra ela. Desejo, né? Um desejo impuro. Entendeu? Então Jesus tornou as coisas muito mais difíceis. Isso ensina para nós 2 coisas. Primeiro, eu não consigo sem ele. Não consigo, não dá para ser sem ele. Segundo, as coisas para fazer você desviar do caminho correto, elas são muito mais sutis do que parece. Não tem sisteminha. Com o pecado não se negocia. Não tem como, cara. Não tem como negociar com o pecado. Então, se você sabe que alguma coisa é errada, velho, e a Bíblia fala assim, ó, em Salmos, aquele que não confessa o seu pecado e não abandona, jamais prospera. Então, às vezes, tem coisa que você tá pelejando ali, você chega a um determinado ponto, você até prosperou. Mas você vê que, cara, parece que eu estacionei, não vou mais que isso, não tô conseguindo, velho. Analisa a sua vida. Pode ter um pecadinho, pequenininho ali, ó, que é de estimação. Se você não confessar, e quando confessar, não é você contar para as pessoas. É você chegar para Deus, Deus, eu assumo que eu errei, eu preciso de sua ajuda, eu quero abandonar isso. E o Espírito Santo ele faz um trabalho muito incrível, porque a Bíblia já dizia, né, de que o Espírito Santo é aquele que nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Já viu quando você vai tentar fazer alguma coisa errada, e aí vem um sentimento na cabeça que você já vai assim, nossa, fiquei errado, eu sei, mas eu vou fazer. Esse lembrete é o Espírito Santo. Uma das segundas formas, das outras formas que ele usa para falar com a gente é através da nossa própria consciência. Então, às vezes, você vai perceber que cruzou um pensamento à mente que você tem clareza, assim, cara, o pensamento não vem de mim, não é meu, é inteligente demais para ser meu. Espírito Santo. Mas aí você passa pelo filtro. Está de acordo com o que a Bíblia ensina, com os princípios bíblicos? Se sim, ok. Se não, descarta, é coisa da sua cabeça. Por mais inteligente que seja, se romper com algum mandamento de Deus, cara, esteja certo. Não vem de Deus, por mais bonito que seja. Porque, ó, você falou aí a respeito da Idade Média, ao invés que a Bíblia teve exclusiva só um grupo, né? Nessa época, Satanás tentou destruir o povo de Deus, realmente aniquilando ele.
matando, perseguindo, jogando para o leão, para comer, aquela coisa toda. Só que ele percebeu que isso não funciona tão bem. Porque toda vez que mandava matar um, jogavam. Lembra o Coliseu? Jogava o Coliseu, jogava o povo lá e, e as feras para poder comer. Toda vez que matava um cristão, nascia outros 10, parecia outros 10. Os mártires, né? A morte deles tinha um significado muito forte para os outros. Cara, como assim? O cara deu a vida por esse negócio, tem que ter algum sentido nisso. Então, Satanás começou a ter uma outra ideia. Na verdade, muito antiga já, né? Mas começou a funcionar mais, principalmente com as gerações novas para cá. E ele não consegue te destruir, te aniquilar e acabar com você, e ele vai tentar te seduzir. Cara, isso é perigoso demais. Porque ele vai tentar ir pelo seu ponto fraco. Veja bem, esse bicho, velho, falando bicho que, enfim, tem mais de 6 mil anos de experiência com a raça humana. Não é nem vou falar dele, mas não é as falsas promessas, né? Porque às vezes a gente vive de momento, né? E paga na frente, né? Eu gosto muito da ideia de que, tipo assim, toda decisão que você vai tomar, eu tenho aplicado muito de um tempo pra cá e eu tenho ficado menos ela vai ansioso. ocorrer no futuro, né? Quando você vai tomar uma decisão, ora a Deus e dá tempo para ele responder. E tipo assim, quando você tá ligado a ele, quando eu digo ligado a ele, é você ter um relacionamento com ele. É diferente você saber quem é Deus e você conhecê-lo. Por exemplo, o Eduardo quase é seu amigo. Você conhece ele, sabe quem é ele. Além de saber quem ele é, você conhece ele. Você fala assim, Eduardo, passa o final de semana na sua casa. Ele fala assim, mano, chega aí. Se eu não estiver indo num lugar, pode chegar aí. Ele te traz para dentro da sua casa. Por quê? Porque ele te conhece, você conhece ele, você tem um relacionamento com ele. Agora pega aí, você pode me passar o contato dele. Então mandar para ele, fala, Eduardo, bom demais, aqui é o Otário, tô querendo ir com a família na sua casa passar o final de semana. Ele vai me dar um bloco na hora. Por quê? Eu sei quem ele é, mas a gente não se conhece. Eu não tenho relacionamento com ele, nem ele comigo. Então é muito diferente eu saber quem é Jesus e 100% da população brasileira sabe quem é Jesus. Mas muitos não conhecem. E a pessoa que não te conhece, você não conhece ela, você não chama pra dentro da sua casa. Ela não participa da sua vida. Ela não te dá conselho no dia a dia. Fala com você as coisas, você ignora. Você acha que é uma outra coisa qualquer. Então quando a gente fala de se envolver com Deus, é ter relacionamento com Ele. É você conversar com Ele, e conversar com Deus vai muito mais além do que pedir e agradecer. Imagina nós dois sendo amigos, já há mais de 10 anos, e toda vez que nós estamos para conversar, eu só te peço coisa. Só vivo te pedindo favor. É um atrás do outro. O resto você vai dizer, cara, vou evitar esse cara, ele só fica Falso pedindo. amigo, né? Só pedindo, só pedindo. E na hora que eu precisar de vocês, ele fala, agora eu não posso. Entende? Agora pensa pra você ver. O que a gente faz quando a gente topa? A gente conversa sobre coisas, sobre as nossas ideias. Agora eu te pergunto, por que a gente não faz isso com Deus? Verdade. Por que o nosso relacionamento é tão pobre e resumido a simplesmente pedir e agradecer? Enquanto o meu relacionamento com Deus estiver resumido a pedir e agradecer, eu apenas sei quem Ele é, mas não o conheço. A partir do momento que eu decidi que eu quero conhecê-lo, a maior fonte e mais segura está aqui. Todos os relatos do que Ele fez está aqui. Aqui é a fonte mais certa e o maior filtro. Aí Ele fala com você através da sua mente. Ele pode falar com você através de sonhos. Ele fala com você através de outras pessoas. Ele fala através da natureza. Portas que se abrem e que se fecham. Mas como que eu vou saber se é de Deus ou não é? Apenas alguém que tem um relacionamento é que vai descobrir isso. Mas falando assim, Thales, não é eu pegar a Bíblia aqui hoje, a partir de hoje, e começar a só ler ela, né? Tem importância de ir na casa dele também, você não concorda? Com certeza. O congregar, cara... Eu tava só te falando isso, teve um dia que eu encontrei com o pastor Alex, uma churrascaria, e tava sozinho também, sentou lá, a gente ficou batendo papo uns 30 minutos. Ele tava falando sobre o dízimo, que a questão do dízimo não é só a questão financeira, e sim a questão de tirar um tempo para Deus também, né? Ele até me falou, ele até fez O dízimo do tempo. Exato, ele até fez uma matemática rápida lá comigo, perguntando quantas horas que eu trabalhava por dia, quantas horas que eu dormia, o que eu fazia, academia, fui falando tudo. Aí no final das contas sobrava tipo 30 horas. 30 horas? Como 30 horas? Na semana? Na semana. Ah, achei que era no dia, né? Não, Que dia que é esse? Ele fez uma conta da semana. O meu tem só 24, dele tem... Aí ele falou assim, pra você ver, você tem 30 horas que sobrou e você não pode tirar uma hora para ir na casa de Deus. Aí ele tava falando sobre essa importância. A importância do congregar é que, imagina o seguinte, a gente tá fazendo um churrasco ali, e aí, já viu, não sei se você já viu quando você tá acendendo churrasqueira, de repente, às vezes carvão pula pra fora, né?
Cara, você monta a churrasqueira ali e começa a assar coisa, aquilo ali, aquele carvão que tá ali vai durar uns 40 minutos. O que pula pra fora, você pode dar 2, você pode pisar nele que já tá frio. É a mesma coisa o cristão que descobre a dependência de Deus e não congrega e não convive com outros que estão indo pelo mesmo caminho. É o carvão fora da churrasqueira. Ninguém sobrevive sozinho. Ninguém. Graças a Deus eu posso agradecer muito a Deus pelas amizades que ele coloca na minha vida. Não só o Alan, como tem outras pessoas. Eu sei, né? Eu sei, é muito bacana. Eu tenho só a agradecer a Deus pelas amizades que ele coloca na minha vida. E sempre tá levando a palavra. Assim, ó, tem muitos amigos meus que eu vejo que é bacana e tudo, mas não tem Deus. Sei. Eu fico com alguns que eu tenho mais intimidade, não vou falar nome aqui, mas vem aqui, ou a gente conversa, ou vai embora com Deus, fica com Deus. Eles não respondem. Você falou, você viu o que eu falei? Responde igual, eu cobro dele. Quero obrigado. Fala com Deus também pra mim, meu bem. E você sabe que esse cumprimento que a gente tem, que é brasileiro esse cumprimento, você sabe, né? Não sabe. É um cumprimento brasileiro, porque se eu for parar pra pensar, Deus já está em todos os lugares, ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas é uma forma que a gente, brasileiro, encontrou de falar assim, cara, eu fico tão bem quando eu sei que Deus está comigo, que eu desejo que ele esteja com você também. Então, assim, Deus vai estar onde a pessoa estiver, a menos que ela recuse a presença dele. Mas é uma forma de você Lembrar outra pessoa. lembrar outra pessoa e, mais do que isso, você desejar que ele permaneça na presença dele. Ó, por exemplo, o que eu tô te falando do Alan aí, você tem que ter um cara, que você sabe que é aquele cara que te puxa pra frente, porque a gente tem isso em determinados assuntos, né? Por exemplo, vamos falar de negócio, provavelmente você tem alguém, um amigo seu, ou alguém que você admira muito, que é o cara que te puxa pra frente nesse sentido. Aí você tem na parte espiritual, você tem aquele amigo que é o que te puxa pra frente, velho. É o que você, tipo assim, você precisa de alguma coisa relacionada àquilo, você tá com uma dúvida, precisa de oração, você vai chamar aquele cara, entendeu? Então é importante que você tenha pelo menos uma pessoa nesse sentido, que é o cara que tá dentro da sua casa, que você confia, que você conversa todo dia, que ele participa de momentos diversos com você, que você traz pra sua casa pra comer, que você sai junto, entendeu? É importante demais ter isso, porque Jesus, quando ele chamou os 12 discípulos, quando chegou o momento de espalhar as boas novas do reino para outros lugares, ele despediu para eles de 2 em 2. Mandou ir de 2 em 2. Ainda falou o seguinte, ó, é bom que seja de 2 em 2, porque se um sentir frio, o outro aquece o outro. Se um não souber de uma coisa, o outro sabe. Entendeu? Ó, o Arthur Delfino, ele falou o seguinte, ó, de um tempo para cá, eu estou indo todos os dias na igreja e converso com Deus. Isso está sendo muito importante e gratificante. Bacana. Muita coisa mudou depois que passei a ter esse costume. Melhor almoço, melhor comida da cidade. Arthur Delfino? Chefe de cozinha top. Olha, não tô vendo a foto dele, não. Eu acho que eu sei quem que é o Arthur. Não sei se tô confundindo ele. Mas essa questão do... O Alan tá pedindo pra você, pede ele pra explicar o plano da salvação e pelas obras ou pela graça. Isso é muito legal, cara. Quando... Leva a sua câmera que eu vou pegar água pra nós, Fábio. Eu ia te falar agora, vou pegar que essa aqui tá acabando. Aí a gente volta lá naquela ideia de quando o mal entrou no mundo, né? Antes do mal entrar no mundo, cara, a gente não precisava de um salvador. Jesus já era tudo que a gente precisava, já era Deus, né, a trindade como um todo. A gente fala Deus se referindo às vezes somente ao Pai, mas a gente tem que lembrar que Deus é a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas na mesma divindade ali. É como se fosse... E tem gente que questiona o lance de Deus ser 3 pessoas. Como é que isso pode? Por exemplo, você tá pegando água aí pra nós. Água é o estado líquido. Original, vamos dizer assim, né? Só que se você congela ela, o que acontece? Vira o quê? Vira gelo. Mas ainda é água. Ainda é H2O. Se você bota pra ferver, ela vai sumir do copo depois de um tempo que você tá fervendo. Virou vapor. Ainda é H2O. Mas em outro estado. Quando a gente se refere a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, é como se fosse a água. 3, mas é um ao mesmo tempo. A nossa mente talvez não consiga compreender isso em sua plenitude. Mas no final das contas, deixa eu voltar para o principal aqui que você voltou. É com gás, né? Mas vamos lá, o Alan falou a respeito de obra e graça, né? Se eu te perguntar o seguinte, se você estiver num barco, no meio de um oceano, e você sabe que
você tá à deriva. E para você voltar para a terra, você tem que remar. Qual é o remo mais importante para você remar? O do lado direito ou do lado esquerdo? Não sei. Os dois juntos. Se você remar só um, você vai andar em círculo. Vai ficar girando. Exatamente. Lei e graça é exatamente isso. Porque tem gente que acredita o seguinte: Jesus veio e ele aboliu a lei. Vamos para a Bíblia. As pessoas acham que é o seguinte: lei era a forma com que Deus operava no Antigo Testamento e graça no Novo. Só que isso é um dos maiores equívocos, cara, que pode existir. Porque lei e graça andam juntos. A salvação, ela é inteiramente e unicamente pela graça. Não existe nenhuma obra, nem algo que eu possa fazer e obedecer, nenhum mandamento que eu possa cumprir que vai me fazer ganhar a salvação. Porque a salvação ela não pode ser paga por um humano pecador. É por isso que Deus precisou descer na pessoa de Jesus e pagar pelo preço. Se existisse uma outra forma de pagar pelo preço do pecado para que houvesse salvação de novo para os humanos, e não compreendesse na vinda de Jesus e na morte dele, certamente Deus teria dado essa instrução. Se a gente pudesse comprar a salvação com coisas que a gente faz, não precisava de Cristo ter sido espancado e assassinado aqui na terra para poder pagar esse preço. Então, nada que eu faça, que eu fale ou que eu produza como obras é capaz de pagar o preço da salvação. Qualquer pessoa que fale o contrário disso está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Ele pagou à toa, já que a gente pode comprar com obediência. Unicamente pela graça. E a graça é de graça e sempre vai ser. Não tem nada que eu possa fazer. Eu simplesmente preciso aceitar. Agora eu vou te contar uma história para a gente avançar esse assunto da parte mais legal. Imagine o seguinte. Que você ganhe uma passagem para viajar para um lugar que você gosta de querer viajar aí. Que eu não conheço ainda. Coreia do Norte. Para, velho. Fala sério, mano. Coreia do Norte, você besta. Tá. Sim, Luiz, você ganhou uma passagem para Coreia do Norte. Ok. Do outro lado, tem outra pessoa que também quer viajar para a Coreia do Norte. E aí vocês dois chegam no aeroporto. Chega lá no guichê. O outro camarada aqui também quer ir para lá. Chega lá e fala assim, ele chega na porta do guichê, a moça fala assim: me dá a passagem, por favor. Ele vai pegar as malas dele e coloca lá. Eu tô pronto pra viajar. Não, mas cadê a passagem? Não, mas que passagem? Eu trouxe minhas malas. Não é o suficiente minhas malas? Não, você tem que ter a passagem. O que faz de fato você ter a sua viagem garantida para a Coreia do Norte? É você ter a passagem paga ou ter as malas prontas? Passagem paga. Exatamente. A graça é a passagem. Só que, quando você vai de mão vazia? Não. Você prepara só as malas. É claro que essa história, ela deve parar por aqui, porque a gente não leva nada para o céu. Não tem malas que a gente pode fazer. Mas o que eu quero dizer? A graça, ela te salva... Aqui, né? Na terra. Exato. Né? Sim, mas a gente está falando a respeito de salvação, né? A graça, ela te salva. E é de graça, você não tem que fazer nada. Agora, o poder da graça te habilita a viver uma vida de obediência. Você não é salvo, você não produz obras ou obedece a Deus ou faz qualquer outra coisa para você obter a salvação ou pagar por ela. Você faz isso porque a graça que te salvou para viver uma vida de obediência. Te salvou para viver um estilo de vida de acordo com o céu. Aí a gente vai, por exemplo, ali no livro de Mateus, que diz o seguinte assim, ó. Porque essa questão de lei e graça, muitos acham que são antagônicos, que são coisas que são opostas, e não é. Quando você vai lá em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 17, quer ver? Ó? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Quando eu olho para cima, eu vejo o céu, ainda está lá. Eu olho para a terra, está tudo aqui. Então nada passou. Então nada vai mudar da lei. Agora, como que eu junto isso com Paulo lá em Colossenses, falando assim, ó, ninguém vos julgueis pelo que comeis, pelo que bebeis, por lua nova, por sábados, por aquilo, aquilo outro. Porque geralmente o pessoal pega muito nessa questão da lei, nem é pela lei em si, mas por uma coisa específica. E eu particularmente gosto muito desse assunto. Quando eles tocam no quarto mandamento de respeitar o sábado. Eu gosto demais desse assunto por quê? Porque para a maioria das pessoas, lei é o quarto mandamento e só.
Todo o resto continua válido. Não adulterar continua válido, não matar continua válido, não adorar a imagem continua válido, honrar a Deus sobre todas as coisas válido, não tomar o nome dele em vão válido, não cobiçar as coisas alheias válido, honrar pai e mãe válido. Mas hora que chega no quarto mandamento, não, aí a lei foi abolida. Opa, peraí, mas Jesus disse que nenhum tio vai mudar da lei. Mas Paulo disse que para ninguém vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, por lua nova, por sábados. Então nós temos um Que a gente foi conflito. conversando pra Exatamente. Aí nós temos algo muito perigoso. Por quê? Ou Paulo está batendo de frente com Jesus e está contradizendo um ao outro, ele está desrespeitando Jesus, que disse que nada ia mudar, ou a galera está entendendo tudo isso errado. Quando eu vou para o contexto ali de Paulo, em Colossenses, né? Na carta dele de Colossenses, deixa eu até abrir aqui, ó, o verso aqui para a gente ler na íntegra. Eu sou terrível para decorar onde que fica os versos, cara. Eu consigo decorar o verso, mas o lugar onde ele fica eu sou terrível. Colossenses 2,16. Ó, pra gente, aqui a gente tá falando de Bíblia, tem que abrir Bíblia, né? Porque senão fica vergonhoso. Qual que é a jogada aqui, cara? Eles tinham várias situações que eram como se fosse uma maquete que estava representando a vinda do Messias. Então, antes que o Messias viesse, antes que Jesus viesse como Messias e fosse sacrificado como um Cordeiro de Deus, Deus instituiu uma série de ordenanças que diziam respeito ao sacrifício de cordeiros para perdão dos pecados. E esses sacrifícios de cordeiros, eles representavam o grande Cordeiro de Deus que haveria de vir. É o que a gente chama de sombra, né? Eles faziam sombra para o que Cristo haveria de vir fazer. E dentre isso, eles tinham várias outras celebrações. Eles tinham a festa da Lua Nova, festa dos tabernáculos, né? Festa da colheita. E essas festas eram festas que tinham que ver com a vinda do Messias. Era um assombro do que estava apontando para o que havia de vir. Então, dentre essas, você tinha essas festas que, às vezes, elas caíam no meio da semana. E em alguns momentos da Bíblia aqui, eles vão chamar também de Santa Convocação. Quando eles falam assim, hoje é dia de Santa Convocação, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer nada, vai ficar só prestando atenção nas coisas aqui da festa, vai celebrar a festa, aquela coisa toda. Quando esses dias de festa ou esses feriados caíam no meio da semana, eles também chamavam de sábados. Não era o sábado do 7º dia, mas era um feriado no meio da semana que eles chamavam de sábado, porque aquilo que eles faziam no sábado, eles também faziam nesse dia. E para quem não tá boiando aí com relação a um assunto, que negócio é isso de sábado, essa coisa toda? Dos 10 mandamentos, né, que todo mundo já ouviu falar do título 10 mandamentos, mas quando a gente vai para a Bíblia conhecer os 10 mandamentos, tem algumas coisas curiosas com relação a que mandamentos são esses. E os mandamentos estão em Êxodo 20. Você tem lá, ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, e aí começa os mandamentos, ó. Não terás outro Deus diante de mim. Eu tô lendo isso aqui na Bíblia do Luiz, não isso aqui não é a minha, não. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí vem toda uma explicação de por que o mandamento. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Ou seja, o Senhor ordenou um descanso semanal na sua lei para que todos pudessem desfrutar desse descanso. O mais legal disso aqui é que o povo acreditava de que a lei de Deus foi dada apenas para o povo judeu. Só que quando você vem aqui no 4º mandamento, o descanso ele é tão universal que Deus fala o seguinte, ó, e lembrando que os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu, ele não ditou para ninguém. Ele escreveu em tábuas de pedra com o seu dedo e entregou as tábuas prontas. Tamanho nível da importância dessa informação. E fala o seguinte, ó, você não vai trabalhar, nem seu servo, nem tua serva, seu funcionário, né? Nem seu estrangeiro. Por que isso aqui é importante? Porque o estrangeiro era o cara que não fazia parte do povo de Israel e às vezes estava lá fazendo negócio, aquela coisa toda. A lei não deveria valer para ele. Mas a instrução de Deus é até seu estrangeiro. Até ele deve descansar. E aí alguns falam o seguinte, não, mas a lei ela foi entregue para o povo judeu. O mandamento é para o povo judeu. Só que, mais uma vez, se a gente for percorrer aqui os 10 mandamentos, todos continuam vigentes. O 4º não. Explica como que o pessoal manda mensagem ali, por favor. Aqui é pelo canal do YouTube, hein? No YouTube aí vai ter, enviar mensagem, né? Tem um canal do YouTube lá, o chat ao vivo.
Ô, Léo, falou o seguinte, ó, em Êxodo 20 diz que guardamos o sábado da mesma forma que Deus guardou na criação. Exatamente. Se eu volto lá em Gênesis, antes da queda do homem, aí eu te pergunto, Luiz, até eu sei que às vezes, você mesmo, às vezes você fala que você não entendo muito das coisas, mas você é inteligente. Em Gênesis, Deus acabou de criar o mundo. Tinha só Adão e Eva. Tinha judeu lá? Não, Tinha católico? não, Tinha evangélico? não, Tinha pecado? não. Não. Mas olha o que acontece aqui, ó. Gênesis 2, ó. Diz assim, ó. Dentro de Gênesis 2, verso 1. Assim Deus terminou toda a terra. E havendo Deus acabado o que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou, presta atenção, abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Peraí, a primeira menção de descanso sabático vem antes de existir pecado, de existir judeu, de haver necessidade de um salvador, ou de qualquer regra que fosse sombra do que haveria de vir por causa que o Messias viria. Antes de tudo isso, se eu tenho esse copo com água, e Deus vem cá e fala assim, ó, esse copo agora é um copo abençoado. Ele já deixa de ser um copo normal. E além de abençoado, Deus vem cá e fala assim, ó, agora eu além de abençoar, eu santifico esse copo. Cara, esse copo é diferente. Não tem como. Como assim que eu posso tratar esse copo como eu cuido ou lavo de todos os outros, sendo que Deus, pessoalmente, ele veio, abençoou e santificou esse copo. Tanto é que esse mandamento ele já existe desde sempre. Ele é o único dos 10 que começa com a expressão lembra-te. Vamos voltar lá em Êxodo 20. Cara, isso aqui é legal demais. Você já viu o desenho das tábuas dos mandamentos? Que são sempre 2 tábuas, né? As pinturas que eles fazem. E sempre tem 4 mandamentos em um e 6 em outra. Por que não dividir de 5 em 5? Pra ficar certinho. Mas é sempre 4 em um, 6 em outra. Por quê? Quando Jesus vem e ele fala assim, ó, o grande mandamento é esse. Você ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Aí tem gente que fala assim, ó, Jesus reduziu a lei em 2 mandamentos. Ele resumiu, não reduziu. Ele resumiu. Agora veja, mas como que eu faço para me provar que eu amo a Deus? Obedecendo os 4 primeiros mandamentos. Vamos ver? Como é que eu provo que eu amo a Deus? Não tendo outros deuses diante dele, como Alan disse aí, ser monoteísta, né? Eu ter somente ele como Deus. Não fazer imagem de escultura e não adorar essas imagens. Não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Aí a gente passa para a segunda tábua. Como que eu provo para que eu exercito ou que eu mostro que eu amo o próximo, assim como Jesus disse? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Como que eu amo o próximo? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não farás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não mentir, né? Não apoquistar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo e nada que pertence a ele. Então, assim, nós temos aqui uma lei que rege o universo de Deus. E ela é atemporal. E aí as pessoas falam o seguinte, mas e a graça? A graça te salva de graça sem você ter que fazer nada. Porém, a graça ela te transforma. Pensa o seguinte, e a gente pode até encerrar esse assunto aqui pra gente passar pro próximo, já tá ficando tarde. A não ser que tenha mais perguntas aí. Mas pensa comigo o seguinte, imagina que a minha esposa, ela fala o seguinte, amor, passa pano na casa pra mim. Aí eu vou e falo com ela assim, tem uma questão que você vai separar de mim se eu não fizer? Não, então não faço. Aí depois outro dia ela vem, lava o banheiro pra mim. Mas bem, isso é uma questão de divórcio? Se eu não fizer, você vai separar de mim? Não. Então tá bom, então eu não faço. E aí toda vez que ela vem me pedir uma coisa, eu jogo a mesma pergunta. Uma questão que vale o nosso relacionamento, você vai separar de mim se não? Se eu não fizer? Não, então eu não faço. Agora tem pessoas que fazem isso na vida espiritual. Senhor, se eu não fizer tal coisa, eu vou perder minha salvação? Aí Deus responde, não. Ah, não, então eu não faço. Senhor, se eu não guardar o sábado, eu vou perder minha salvação? Não, não vai. Ah, não, então eu não faço. Só que lá, no mesmo evangelho, Jesus diz o seguinte, ó. Se vocês querem provar que me amam, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não é para você comprar a salvação, mas para você simplesmente demonstrar o amor que você tem por mim, por eu ter te salvo de graça. E aí a gente fecha essa questão do sábado com a seguinte questão. Eu casei no dia 22 de abril. E esse é o dia mais importante do ano no nosso casamento. Agora imagina o seguinte. E dá dia 22 de abril. E no final das contas eu falo o seguinte. Bem, hoje eu vou lá para casa do Luiz para nós gravar podcast.
Cara, é o nosso aniversário. É errado eu vir aqui na sua casa pra gente fazer as coisas igual eu tô fazendo aqui agora? Não. Mas, cara, nesse dia, convém eu deixar minha esposa lá, no dia do nosso aniversário de casamento e vir cá pra fazer um negócio aleatório? Cara, esse dia é um dia especial. Também não adianta você fazer o ano inteiro merda. Essa que é a questão. Dia 22 você fazer um É exatamente esse que é o ponto. O comemorar o casamento no dia 22 de abril só faz sentido se o ano inteiro eu tiver tido um relacionamento com ela. Entende? Então, o que isso quer dizer? Não adianta de nada eu vim de falar de guardar sábado e essa coisa toda se ao longo da semana eu não tive um relacionamento com Deus. Porque tem gente que acha que guardar o sábado é você buscar Deus só no sábado, fazer as coisas de Deus só no sábado. Meu amigo, essa é a coisa mais inútil que você faz. É como você bater na sua mulher o ano inteiro, brigar com ela o ano inteiro, e lá no dia de chegar o aniversário de casamento, você tá lá chegando com um buquê de flor, carro de som, brega na porta e fazendo aquele negócio todo lá. Não adianta. Não adianta querer guardar sábado se ao longo da semana eu não tive um relacionamento com Deus e não servi a Ele. E a guarda do sábado em si, ela resume em 3 coisas. E isso os fariseus não sabiam ou ignoravam. O sábado foi feito para você adorar, descansar e servir. É por isso que quando Jesus vem e cura no sábado, ele causa uma rebelião na cabeça dos fariseus, aquele negócio todo. Porque Jesus não estava transgredindo o mandamento, ele estava ensinando a forma correta de guardá-lo. Os fariseus, eles tinham, além dos 10 mandamentos, criado outras 618, se eu não me engano, para ser exato, outros pequenos mandamentos. Dentre eles, você não pode cuspir, você não pode andar mais que 300 metros, você não pode carregar a sua coberta. Às vezes o cara era mendigo, não podia carregar a esteira que ele usava para dormir no chão. Não pode. Eles criaram um outro sábado só dos fariseus. E aí Jesus vem e detona tudo isso, mostrando que o sábado não é um peso. Ele é um alívio. E no final das contas, muitas das pessoas, igrejas evangélicas de hoje, continuam defendendo a ideia do sábado fariseu, achando que Jesus meio que transgrediu o sábado. E eu te conto, se Jesus tivesse transgredido o sábado, ele já seria invalidado como um sacrifício perfeito. Pagar o preço pelo nosso pecado. Porque se ele transgrediu o sábado, ele foi um pecador assim como nós. Jesus não transgrediu o sábado de Deus. Ele transgrediu o sábado do fariseu, porque o fariseu guardava errado. Então o sábado que muitos hoje julgam que não deve ser guardado é o sábado do fariseu. O sábado do cristão, ele deve ser um dia de adorar, descansar e servir. Ponto. Deixa eu ver aqui. O Alan mandou uma pergunta aqui, ó. Muito top, turma. Esse podcast de vocês. O primeiro de muitos. Que Deus abençoe, Ele dê sabedoria. Mais do que isso, que Ele venha sempre usar vocês como canal de bênção. Amém. Amém. Bom, Aqui agora acho que a gente já pode encerrar. vai bater 11 horas agora, né? É bem bacana a presença aí de todos. E água boa. Esse podcast vai ficar salvo aí, é o primeiro de vários, igual o Alan falou. É um projeto que eu e o Thales tem. Por que o Thales fala muito e eu fico calado? Porque, como várias pessoas que estão aí do outro lado, é igual eu, não sabe a palavra que está aqui e nem a importância de estar com Deus todos os dias. Presente que eu dei pra Luísa. Então aqui eu vou estar só mesmo perguntando e aprendendo com É genial, meu amigo. o Thales Oliveira. Eu acho que eu tenho muito Deus no coração, mas eu preciso procurar Ele mais ainda. Então essa foi uma ideia que eu e o Thales teve, né, Thales? E vamos que vamos para poder levar mais a palavra de Deus. E se você gostou, compartilha, deixa aí. Segue eu e o Thales nas redes sociais, que a gente vai estar postando muito sobre Deus, né, Thales? Exatamente. Agora isso aqui vai virar vários cortes. E agradecer a todos, o Thales principalmente, pela abraçar sempre as minhas ideias. Muito doido. E Thales, daí se você quiser falar as últimas palavras, a gente encerrar para não ficar muito longo. Cara, número 6, verso 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Para todos os nossos que ficaram até o final e os que vão assistir depois. Fique com Deus. Amém, gente? Até mais, até a próxima. E não sei quando vai ser a próxima, mas se tiver uma próxima, você vai ficar sabendo, a gente vai anunciar.